Então, gente, bom dia a todos. Eu estou com a turma do primeiro ano, ensino médio, certo? E eu queria, antes de começar, falar a respeito do que iremos tratar nas nossas próximas aulas, certo? O meu intuito é iniciar com vocês, a respeito de matemática financeira. Só que para a gente entrar em matemática financeira, primeiro a gente tem que formar uma base de conhecimento para compreendermos alguns conceitos que serão tratados na matemática financeira, principalmente quando nos depararmos com porcentagem, com percentual. Né? Até porque a porcentagem e o percentual são baseados de forma a nos lembrar de termos fracionários, né? Partes de um todo, ou seja, o estudo e análise de frações, e dentro disso, as operações entre frações. Então, para começar, hoje vamos tentar formar essa base de conhecimento, indo em direção a operações com frações, adição e subtração entre frações, multiplicação e divisão entre frações. Então, peço a vocês muita atenção, tá? Qualquer dúvida, pode perguntar ao decorrer da aula, no decorrer da aula, eu dou uma paradinha e volto. Então, de imediato, eu queria falar com vocês, né, a respeito dessas operações com frações. Vamos começar, estejam preparados, e qualquer dúvida, me falem. Vejam só, pessoal, quando estamos falando de frações, normalmente vem à nossa cabeça partes de um todo. Essas partes são identificadas através de frações. Quando representamos uma fração, normalmente falamos de dois termos separados por um traço. Esse traço é o que separa a fração em dois lados, digamos assim. Vou pegar aqui uma caneta para anotar para vocês. Então, ó, por exemplo, a fração 3/5. Em qualquer fração, nós temos o número de cima. Oi, pode falar. Travou aqui também. Ah, então deve ser a internet dele. Está travando, apareceu realmente uma mensagem aqui de conexão fraca. E agora, pessoal? Vou falar só quando eu retomar esse sinal. Vocês podem me dizer, tá? E agora? Oi, oi. Travando ainda? Voltou. Voltou? Legal. Podem me falar, viu, que eu volto. Olha só, a fração 3/5, por exemplo. Toda fração, ela apresenta o número de cima, que é chamado de numerador, certo? E, claro, o número de baixo, que é chamado de denominador. Ok? Fração, gente, na verdade é uma divisão, ou uma relação entre o número de cima e o número de baixo. Então, 3/5 é uma divisão entre o 3 e o 5, ou uma representação do que seria ter algo dividido em 5 partes e você pega 3 partes dessas 5. Então, você está pegando, na verdade, 3/5 daquilo tudo, né? 3/5 daquilo tudo. Esse tudo está dividido em 5 partes, das quais você está pegando 3. Então, quando a gente relaciona a fração com uma representação geométrica, digamos assim, ilustrativa, estamos identificando partes daquilo que você está analisando. E por que a gente vai falar sobre frações equivalentes?
Porque é importante a gente identificar as frações equivalentes para compreendermos e utilizarmos esse conhecimento para adicionar ou subtrair frações, principalmente quando elas tiverem denominadores diferentes. Então, vamos lá. Observe que um meio, 2/4, 4/8 e 20/40 representam a mesma porção do retângulo ou dos retângulos abaixo. Aqui nós temos o primeiro retângulo, o segundo, o terceiro e o quarto de mesmo tamanho, digamos assim, com as mesmas dimensões, tá? Vejam o que foi feito no primeiro retângulo. O primeiro retângulo foi dividido em duas partes e uma das duas partes foi pintada de vermelho. Então, se eu pudesse representar a parte que foi pintada de vermelho em forma de fração, eu representaria pela fração 1/2. Por que 1/2? Porque do retângulo dividido em duas partes, eu peguei, ou eu pintei, uma delas. Então, 1/2. 1/2. Neste caso, metade, né? Por isso que a gente chama a fração 1/2 de meio, ou 1/2. O mesmo retângulo, gente, ó. O mesmo retângulo, na segunda ilustração, essa aqui, o mesmo retângulo de cima, eu vou dividir ele agora em 4 partes. Das 4, eu vou pintar 2. Certo? Das 4, eu vou pintar 2. Então, se a gente fosse representar a parte pintada de laranja em forma de fração, essa fração seria 2/4. Isso quer dizer o quê? De 4 partes, eu pintei 2. 2/4. No terceiro retângulo, ó, do mesmo tamanho, eu vou dividi-lo em 8 partes e vou pintar 4. Certo? E vou pintar 4 como estão aqui. Então, se eu fosse representar em forma de fração, essas partes que eu pintei, ela identificaria 4/8 em forma de fração. Mas percebam o seguinte: nos 3 casos, nos 3 retângulos, a parte que eu pintei é a mesma. Não é verdade? A parte que eu pintei nos 3 retângulos é a mesma. Tem a mesma quantidade. Certo? O que isso quer dizer para a gente? Isso traz para a gente de informação de que ter um objeto, ter um retângulo, dividi-lo ele em 2 partes e pintar uma, dividir ele em 4 partes e pintar 2, dividir ele em 8 partes e pintar 4, é fazer a mesma coisa. É pintar a mesma quantidade sempre. Isso quer dizer que a fração 1/2 é equivalente à fração 2/4 e equivalente a 4/8 e equivalente até a 20/40. Eu estou pintando, ó, sempre a mesma quantidade. São frações ditas equivalentes. O que são frações equivalentes? Quer dizer que possuem o mesmo valor quantitativo. O que eu quero dizer é que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8, que é igual a 20/40. Elas têm o mesmo valor quantitativo. Certo? Professor, e como é que a gente encontra essas frações equivalentes? Por exemplo, vamos tratar de outra fração agora. A fração lá de cima, a 3/5. Vamos lá. Fração 3/5. Como é que eu encontro frações equivalentes a 3/5? Você pode pensar, ó, vejam que quando a gente relacionou que 1/2 é equivalente a 2/4, olha só, é quando 1/2 equivalente a 2/4. Ó, para 1 se transformar em 2, eu multipliquei por 2. Não é verdade?
Então, o que eu faço na parte de cima, eu tenho que fazer na parte de baixo. Multiplicando 2 por 2, eu chego em 4. Então, ó, se a gente pensar bem, encontrar frações equivalentes àquela que você está no momento é multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número, ou dividi-lo por um mesmo número. Vamos lá, ó. Por exemplo, a fração 3 quintos. Eu quero encontrar uma fração equivalente a 3 quintos. Professor, posso multiplicar por 2, em cima e embaixo. Ó. Se eu multiplicar o 3 por 2, ó, e o 5 por 2, 3 vezes 2 é 6. 5 vezes 2 é 10. Encontrei a fração 6 décimos. Isso quer dizer que 3 quintos é equivalente a 6 décimos. Eu posso encontrar mais. Dos 6 décimos, ó, eu posso dividir, perdão, eu posso multiplicar, por exemplo, por 3 em cima e embaixo. 6 vezes 3, 18. 10 vezes 3, 30. Olha só. Só mexendo no numerador e no denominador, multiplicando por um mesmo número, eu encontrei, ó, duas frações equivalentes a 3 quintos. 6 décimos é equivalente a 3 quintos. 18 trintaavos é equivalente a 3 quintos. Certo? Isso você pode fazer com qualquer fração. Se a fração for grande, vamos supor que é 75 centavos, ou 75 centésimos, né? 75 centésimos. Como é que a gente pode encontrar frações menores, de valores menores, equivalentes a 75 centésimos? Aí, nesse caso, ó, ao invés de você multiplicar em cima e embaixo para crescer os valores, você pode dividir em cima e embaixo por um mesmo número. Claro, você deve dividir por um número que consiga dividir em cima o número de cima e o número de baixo. 75 e 100 são, ou podem ser divididos, perdão, por 5. É verdade? Se eu dividir 75 por 5 e 100 por 5, ó, vamos lá. 75 dividido por 5 é 15, certo? 100 dividido por 5 é 20. Então, ó, 75 centésimos é igual a 15 vinteavos. Professor, posso ir dividindo de novo? Posso. Vamos dividir de novo por 5, ó, que é o que dá, né? 15 dividido por 5 é 3. 20 dividido por 5 é 4. Então, isso quer dizer que 75 centésimos é equivalente a 15 vinteavos, é equivalente também a 3 quartos. Esse 3 quartos é uma fração irredutível. Não dá mais para a gente simplificá-la, né? Não dá mais para a gente simplificá-la. Então, a fração irredutível referente a 75 centésimos é 3 quartos. No caso, lembra para a gente, né? 75 centésimos é os 75%. 75 sobre 100. Então, de 4 partes, eu pego 3. Né? Então, o que nós relembramos agora? Frações equivalentes. O porquê disso? Vocês vão ver a partir de agora. E é quando a gente entra nas operações entre frações. E eu quero que vocês prestem bem atenção para compreender, tá? Como a gente adiciona e subtrai frações. Primeiro de tudo, vamos adicionar e subtrair frações com denominadores iguais, tá? Com denominadores iguais. Nesse caso, o que eu tenho? Por exemplo, eu quero somar 1/5, certo? Com 3/5.
Então, o que é que a gente deve pensar? Eu tenho uma parte de um total de 5 e eu quero somar com três outras partes de um total de 5 também. 1/5 mais 3/5. Ilustrativamente, ó, eu posso dizer que essa parte de 1/5 é essa aqui, ó, certo? E os 3/5 são esses aqui. 3/5. Percebam que eles estão relacionados ao mesmo todo. Esse todo tem 5 divisões, 5 partes totalizadas. Então, se eu tenho uma parte dessas 5, eu quero somar com outras 3 dessas 5, o que é que eu tenho na verdade? 4 partes de um total de 5. De forma prática, somar frações e mesmo denominador é fazer o seguinte: denominadores iguais, 5 e 5. Repete. Repetimos o denominador e somamos apenas os numeradores. Ó. Certo? 1 mais 3, 4. O 5 foi repetido no denominador. Lembrando que eu tratei agora de duas frações de mesmo denominador. Vou dar outro exemplo aqui por fora. 7/8 mais 2/8. Frações de denominadores iguais. Ó. Repetimos o denominador e somamos apenas os numeradores. 7 mais 2, 9. Então, 7/8 mais 2/8, resultado, 9/8. Ok? O mesmo vale para a subtração. Certo? O mesmo vale para a subtração. Se eu estiver subtraindo frações de denominadores iguais, ó, 6/8 menos 4/8. Nós repetimos o denominador, já que são iguais, e subtraímos apenas os numeradores. 6 menos 4, 2. 2/8. Beleza? Então, gente, ó, se a operação de adição e subtração, se for de adição com denominadores iguais, nós conservamos o denominador e somamos os numeradores. Se for uma subtração, ó, de denominadores iguais, com frações de denominadores iguais, nós conservamos o denominador e subtraímos os numeradores. Fácil, simples e direto. Tá? Não tem segredo com relação a isso. Aí que vem a adição e subtração de frações quando os denominadores dessas frações são diferentes. Ok? Quando os denominadores dessas frações são diferentes. E aí que a gente relembra, ou devemos relembrar, a ideia de frações equivalentes, pessoal. A ideia de frações equivalentes. Eu estou querendo somar, veja só, eu estou querendo somar essas duas frações. Ó. 2/3 com 1/2. Tá? Eu quero somar elas duas. Percebam que a ilustração de cima denota para a gente o seguinte. Eu tenho algo que tem 3 partes, porém, eu só tenho 2 dessas 3 partes. Então, eu tenho 2/3. Na segunda, em vermelho aqui, ó, eu penso em algo que tem 2 partes, que é dividido em 2 partes, porém, eu só tenho uma dessas 2 partes. Então, eu tenho a fração 1/2. Eu quero somar esses 2/3 com 1/2. Porém, você pode pensar, aí complicou, porque os denominadores são diferentes. Então, o que é que eu devo fazer, pessoal?
eu devo encontrar frações equivalentes a essas duas que possuam o mesmo denominador. Certo? Então, eu vou mexer nas duas frações. Vou ter que mexer nessas duas frações. Devo pensar o seguinte, ó. Tudo bem. Um dos denominadores é 3. O outro é o 2. Certo? Só que é possível que esse 3 e esse 2 se transformem em um mesmo número. Esse número ele deve ser múltiplo de 3 e múltiplo de 2. Só que deve ser um múltiplo em comum. A ideia é a gente encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2 e o 3. O que são múltiplos, gente? Ó, por exemplo, os múltiplos de 2. Os múltiplos de 2. 0, 2, 4, certo? 6, 8, né? 10 e assim vai. De 2 em 2. Ok? Os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, ok? 12, assim? E assim sucessivamente, de 3 em 3. Se você observar, o mínimo múltiplo comum entre 2 e o 3 é o 6. O que eu quero dizer com isso? Tem como o 3 se transformar em 6 e tem como o 2 se transformar em 6. Porque o 6 é múltiplo. Então, o 6 passa a ser o denominador em comum das duas frações. Então, as duas frações serão substituídas, claro, por outras duas, com o mesmo denominador. Esse denominador será o 6. Aí você pode pensar, que é no denominador da primeira fração, não era 3? Então, o 3 se transformou em 2. Vou pegar uma borracha aqui para não se atrapalhar. O 3 se transformou em 2, ó. Perdão, em 6, ó. O 3 se transformou em 6. Quer dizer que eu multipliquei o 3 por quanto? Por 2. Não é verdade? Só que o que eu faço na parte de baixo, eu tenho que fazer em cima. Se eu multipliquei embaixo por 2, eu tenho que multiplicar em cima por 2. E 2 vezes 2 é 4. Então, 2 terços é equivalente a 4 sextos. E 1 meio. Veja só. O 2 se transformou em 6, ó. Quer dizer que eu multipliquei ele por 3. O que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. 1 vezes 3 é 3. Então, 1 meio é equivalente a 3 sextos. O que a gente tem agora? Duas frações de mesmo denominador. O denominador em comum é o 6. Ó. Repete o 6. Você vai somar o quê? Os numeradores. 4 mais 3, 7. 7 sextos. Então, 2 terços mais 1 meio é igual a 7 sextos. O que foi necessário para a gente fazer isso? Encontrar frações equivalentes que possuam o mesmo denominador. Porque, possuindo o mesmo denominador, a gente cai no que a gente sabe que é somar frações de mesmo denominador. Somar ou subtrair, né? Adicionar ou subtrair. Frações de mesmo denominador. Beleza? Por isso a importância da gente compreender frações equivalentes. Professor, a gente tem que sempre lembrar dos múltiplos de cada número? Não. Vamos dar um exemplo? Deixa eu ver. Vou fazer aqui embaixo. Um exemplo, tá? 2
3 quintos mais 2 sextos. Três quintos mais 2 sextos. O professor tem que achar os múltiplos de 5, os múltiplos de 6, tem que sempre pensar nisso. Não. Você pode, ó, calcular o MMC. Mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 6. Como é que a gente faz isso? Coloca o 5 e o 6, ó, e separa eles aqui, ó. Aí você vai fazendo o quê? Dividindo o 5 e o 6, tentando dividir por um mesmo número. Vai desmembrando, né, eles. O 5 e o 6 não tem nenhum número que consegue dividir o 5 e o 6. Não tem. Então, eu vou para o passo. Vamos tentar dividir o 5. O 5 só pode ser dividido por 5. Ele é um número primo, né? Então, 5 dividido por 5 é 1. O 6, já que não dá para ser dividido por 5, repete, ó. Então, ficou 1 e 6 para ser dividido. Aquele que já tem 1, que já chegou em 1, esquece ele, tá? E vai desmembrando o 6 agora. O 6 dá para ser dividido por 2. Repete. 1, 6 dividido por 2, 3. Acabou? Não. Dá para dividir o 3, ó. O 3 só pode ser dividido por quanto? Por 3. O 1 repete. 3 dividido por 3, 1. Agora eu cheguei em 1, 1. Então acabou. Qual será o MMC entre 5 e 6? É a multiplicação entre os seus divisores. 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. Então, os novos denominadores dessas duas frações será 30. Então, ó, o 5 se transformou em 30. Quer dizer, claro, que eu multipliquei por 6. 6 vezes 5, 30. Então, eu faço em cima também, ó, multiplicação por 6. 3 vezes 6, 18. A segunda fração, o 6 para se transformar em 30, quer dizer que eu multiplico ele por 5. 6 vezes 5, 30. Então, eu faço em cima também, ó. 2 vezes 5, 10. Agora as frações têm denominadores iguais, ó. 18 30avos mais 10 30avos. 30 e 30 são os denominadores. Denominadores iguais, repetimos o denominador. E somamos apenas em cima. 18 mais 10, resultado 28 30avos. Então, 3 quintos mais 2 sextos é igual a 28 30avos. O professor está tão grande esse resultado, mas a gente aprendeu a simplificar. E é o que a gente deve fazer. Ó. 28 30avos. Vamos simplificar? Vamos dividir por um mesmo número, em cima e embaixo. Dá para dividir, por exemplo, por 2. Dividido por 2. Em cima e embaixo. Ó. 28 dividido por 2, 14. 30 dividido por 2, 15. Certo? 14 15avos. Dá para simplificar mais? Quando você faz essa pergunta para si mesmo, você deve pensar o seguinte, ó. Tem algum número que eu consigo dividir o 14 e o 15 ao mesmo tempo? Não tem. Não é verdade? Não tem. Então, ó, essa minha fração é irredutível. 14 15avos. 3 quintos mais 2 sextos é igual a 14 15avos. Beleza? Então, é muito importante a gente encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador para a gente poder
calcular, repetindo o denominador e somando apenas os numeradores. Vamos lá. Claro que o mesmo vale para a subtração, certo? Você pode pensar o seguinte aqui, ó. Professor, eu tenho aqui 3/5. Eu tenho aqui 3/5, certo? E quero subtrair 2/10 desses 3/5. Perceba uma coisa, ó. De cara, os denominadores são diferentes, certo? Os denominadores são diferentes. Os denominadores são 5 e 10. Então, vamos encontrar um denominador em comum para as duas frações. O que é que você faz? O MMC. Nesse caso, entre o 5 e o 10. Vamos fazer aqui. 5 e 10, faz o traço. Vamos desmembrando os dois, ó. Tem algum número que consegue dividir os dois? Algum número primo, né? Assim. 5, né? 5. Certo? 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 5 é 2. Então, eu cheguei em 1 e 2. Onde tem 1, esquece. Certo? Você já chegou no limite dele. Então, só sobrou quem? O 2 para ser dividido. E o 2 só pode ser dividido por quem? Por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, fica 1 e 1. Aqui acabou. Que é o MMC entre 5 e 10. É a multiplicação aqui, ó, dos divisores. 5 vezes 2, 10. Esse será o meu denominador em comum. Certo? Vamos lá. Essas duas frações aqui, ó, vou colocar elas aqui embaixo. Pronto, tá aqui. A primeira fração vai ter denominador 10. Certo? Quer dizer que eu multiplico 5 por quanto? Por 2. 5 vezes 2, 10. O que eu faço embaixo, tem que fazer em cima. 3 vezes 2, 6. Certo? Então, eu substituí 3/5 pela fração 6/10. Percebam que a segunda fração ela é repetida. Por que ela é repetida? Porque o denominador dela já é 10. Então, repete. 2/10. 6/10 menos 2/10. Denominadores iguais, repete o denominador e subtrai apenas os numeradores. 6 menos 2, 4. 6/10 menos 2/10, 4/10. Então, é isso aí. Encontrar primeiro os denominadores em comum, o denominador em comum, perdão, entre as frações, e encontrar as frações equivalentes. Sempre fazendo essa relação, né? O denominador inicial precisou ser multiplicado por quanto para se transformar no novo denominador? Então, o que eu faço embaixo, ó, eu tenho que fazer em cima. Se eu multiplico o denominador por 3, eu tenho que multiplicar o numerador por 3. Se eu multiplico o denominador por 5, eu tenho que multiplicar o numerador por 5. Compensação matemática. Certo? Compensação matemática. A adição e a subtração, em resumo, ela se baseia no seguinte aspecto, tá? Caso a adição ou subtração que iremos realizar tenha frações com denominadores diferentes envolvidos, precisaremos encontrar frações equivalentes às dadas, de forma a deixar as duas frações com o mesmo denominador. Então, ele deu um exemplo, né? Se eu quero somar 2/5 com 1/3, 2/5 com 1/3. Eu tenho que encontrar frações equivalentes
a 2/5 e 1/3 que tenham ou que possuam o mesmo denominador. Ok? Para isso, primeiro eu tenho que achar o MMC entre 5 e 3. Um múltiplo, ou o menor múltiplo em comum, entre o 5 e o 3. Se a gente pensar rapidinho, ó, um múltiplo em comum entre 5 e 3 é o 15. Então, as duas frações, eu já sei que terão um denominador 15. Aí você vem, ó, o 5, para se transformar em 15, quer dizer que eu multipliquei por 3. Então, eu multiplico por 3 também em cima. 3 vezes 2, 6. Na segunda fração, o 3 para se transformar em 15, quer dizer que eu multipliquei por 5. Então, 5 vezes 1 também, em cima, é 5. 2/5 é equivalente a 6/15 e 1/3 é equivalente a 5/15. Somando, denominadores iguais, repetimos o denominador e somamos em cima só. Os numeradores, ó. 6 mais 5, 11. Então, 2/5 mais 1/3 é igual a 11/15. Se não der para simplificar a fração, deixe como ela está.